crianças? E eu espero que vocês estejam aí aproveitando esse tempo de quarentena, né? Que não é fácil para ninguém, ficar longe dos amigos, né? Das professoras, mas é a vontade de Deus. Então a gente precisa obedecer. Lembra que a gente tem aprendido aqui a obedecer, não é isso? Tudo bem. E a nossa história de hoje, ela vai falar de uma coisa assim bem legal que você deve estar fazendo aí na sua casa, que é comer. Ih, como assim? Na Bíblia, na palavra do Senhor, tem história sobre comer. Sim, tem história sobre comer. Nós já pedimos a você para abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, que vai de 1 a 14. O que a gente vai ver aqui nesse livro de João, no capítulo 6? A gente vai ver Jesus falando ao povo. Queridos, quando Jesus falava ao povo, muitas pessoas se aproximavam de Jesus. Muitas pessoas. E aí, naquele dia, nessa história que a gente está ouvindo aqui hoje, da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus estava com mais ou menos 5.000 pessoas à sua volta. E Jesus estava num lugar chamado Mar da Galileia, mais precisamente em Tiberíades. Era um local muito longe daqui, da onde a gente mora. E lá Jesus estava com muitas pessoas à volta dele. E de repente, Jesus sentou-se num monte, num lugar muito alto, e as pessoas ficaram em volta. E ali Jesus falou para o seu discípulo Filipe. Jesus disse assim: Filipe, onde nós podemos comprar pão para todas essas pessoas? Sim, porque Jesus se preocupava com as pessoas, ele se preocupa com as pessoas. Jesus, ele está o tempo todo ligado em nós, o que nós estamos fazendo, e ele estava ligado naquele momento ali. E aí Filipe disse para Jesus: ah, mestre, não dá, é muito dinheiro, são muitas pessoas, onde nós vamos comprar pão para todas essas pessoas? E aí tinha um outro discípulo chamado André, e ele disse assim: Jesus, eu sei onde tem aqui um menino que tem um lanchinho, ele pode dividir. E aí ele foi lá, chamou o menino pegou o seu lanchinho e dentro do seu cestinho tinha 2 peixinhos e 5 pãezinhos. E aí, como que a gente faz para dividir 2 peixinhos e 5 pãezinhos para 5.000 pessoas? Aos nossos olhos isso não é possível, mas a Bíblia diz que aos olhos do Senhor tudo é possível. Deus é o Deus do impossível. Deus transforma aquilo que a gente acha que não vai acontecer Deus faz acontecer. Deus é Deus de milagres, crianças. E sabe o que aconteceu? Aquele cestinho que tinha 2 peixinhos e 5 pãezinhos, Jesus disse para Filipe: vamos distribua para o povo. E aí, queridos, quando eles começaram a distribuir, foi aparecendo muitos peixes, foi aparecendo muitos peixes. E aí foi aparecendo também muitos pães, muitos peixes, porque Deus é o Deus de milagre. Jesus é Jesus de milagre. Ele pode realizar aquele sonho que você está aí tendo, aquela vontade que você está de acontecer alguma coisa e você acha que não vai acontecer. Creia, ore, clame por Jesus, porque Ele é Jesus de milagres, Ele é o Deus de milagres. E todo aquele povo, aquelas 5.000 pessoas puderam puderam comer, encher a sua barriguinha e ainda encher 12 cestos. E aí, o tema de hoje do nosso culto, queridos, é compartilhar. É compartilhar. Aquele menino dividiu aquele lanchinho e aí pôde alimentar a todos. Compartilhe você também. Olhe para o lado. Quando você estiver na sua mesa, comendo com o papai, com a mamãe, com os irmãos, lembre-se daqueles que não têm nada e peça ao papai: papai, ajude na igreja, dê um alimento na igreja, procure saber se não estamos precisando de alguma coisa. Bom, queridos, igreja sou eu, é você, somos nós. Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Então vamos compartilhar, vamos
Vamos ajudar as pessoas nesse tempo, através da Bíblia, da palavra do Senhor, que nos ensina a compartilhar nessa história de hoje. Você também precisa compartilhar. Amém? Compartilhe. Um beijo e até o próximo. Olá, crianças. Bom dia, detetives. Hoje eu vim conversar com vocês sobre algumas coisas que eu andei pensando durante essa semana que passou. Foram muitas coisas. Eu fiquei na dúvida sobre algumas questões como é que a gente deve se comportar diante de algumas situações. Por exemplo, eu encontrei uma amiga e ela me fez algumas perguntas sobre uma discussão que ela teve com a mãe dela. E, na verdade, eu fiquei na dúvida sobre como ela deveria se comportar. Às vezes eu fico com dúvidas sobre que caminho seguir. Se eu devo ir para a direita, se eu devo ir para a esquerda. Ou às vezes as opções que a vida apresenta pra gente são tão parecidas, tão próximas, eu fico na dúvida sobre qual vai ser a melhor. Será que eu não vou me arrepender se eu tomar essa decisão? Será que daqui pra frente isso não vai ser um desastre pra mim? Então como acertar? Como tomar decisões certas? Eu fiquei com muitas dúvidas. Você pode ter essa dúvida. Talvez você pode estar passando por um momento como esse agora. Nesse momento que a gente tem que ficar tanto tempo em casa, tanto tempo sem ter o que fazer, ou às vezes tão ocupado com coisas que não deveria fazer. A gente tem várias certezas de várias coisas. A gente tem que obedecer a mãe, obedecer o pai, tem que ajudar nas tarefas de casa, tem que comer a comida todinha, fazer as tarefas e tudo isso. Mas tem muita coisa que nos causa dúvidas, que a gente não sabe o que fazer. E aí, o que a gente tem que fazer diante de uma situação dessa? Veja só, se vocês têm essa dúvida. Eu ganhei um baralho, um jogo de cartas como esse aqui, só que eu não faço a menor ideia de como jogar. Essa é uma dúvida. Eu também ganhei, e eu tinha maior vontade de saber jogar xadrez, mas eu não faço a menor ideia de como se joga o xadrez. Eu fui ao médico outro dia e ele me receitou um remédio. E aí, como ele tinha receitado, esse remédio deve ser bom pra mim, eu não tenho que tomar nenhuma decisão, simplesmente obedecer o que o médico mandou e comprar o remédio. Eu fui na farmácia e comprei essa vitamina. Só que aí eu observei que dentro do remédio tinha um papelzinho aqui, que a gente conhece, que é a bula do remédio, né? E tem essas letras pequenininhas, que me diz o que eu devo fazer, como eu devo tomar o remédio, para que serve o remédio, que efeitos colaterais, ou seja, o que de ruim esse remédio pode fazer comigo. Assim como a bula do remédio, também temos manual de instrução para tudo. Eletrodomésticos, olha, fogão, panela de fritar, panela de fazer comidinha, panela elétrica. E se a gente for agora, se vocês forem agora na cozinha de vocês, na casa, vocês vão encontrar várias coisas que chegaram até a casa de vocês com um manual de instrução. E aí eu fiquei me perguntando, se tem manual de instrução para o joguinho de tabuleiro, tem manual de instrução para o joguinho de carta, olha só, atrás dele vem dizendo tudo, como é que joga, quem ganhou, quem perdeu, como não deve fazer, até que idade se deve usar esse jogo. Tem manual para tudo. Eu fiquei me perguntando, se tem manual para tudo, será que não tem manual para a gente saber como se comportar no dia a dia? E aí foi que eu encontrei a resposta que eu queria compartilhar com vocês. Olha só, nós temos um manual. E é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é tão completa, que ela tem tantas folhas, olha só, recheadas de instruções de como a gente deve se comportar. E aí, aqui dentro a gente tem resposta para uma infinidade de questões, de questionamentos que a gente tem. Olha só, e lá no Salmo 119, vamos abrir, eu espero que você abra a sua Bíblia para acompanhar comigo, tá bom? Nós encontramos lá no versículo 2, como são felizes os que guardam os mandamentos do Senhor, de Deus, e lhe obedecem de todo o coração. Então, se você quer ter uma vida feliz, completa, realizada, é só seguir esse manual de instrução. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele que nos criou, que nos concebeu, Ele que conhece cada minúcia do nosso corpo e do nosso ser, Ele que sabe como a gente deve agir, como a gente deve se comportar. Então Ele deixou um manual para que a gente seguisse. E esse manual aqui, a palavra de Deus, não vai ter serventia alguma se você deixar ela fechada lá no cantinho da estante da sua casa. Ou se você simplesmente dobrar ela e colocar embaixo do braço e dizer, estou indo para a igreja. Ou se você abrir a Bíblia e deixar aberta lá enfeitando a sua casa, também não vai adiantar de nada. Porque ela só vai servir, assim como a bula do remédio só vai servir se eu abrir e ler. Assim como eu só vou aprender a jogar o tabuleiro, a jogar o joguinho do tabuleiro, se eu pegar o manual de instrução e ler todinho. Então a Bíblia foi feita para ser lida. Nós devemos ler a palavra de Deus
e meditar nas suas palavras, porque ela é que traz resposta para as nossas dúvidas, para tudo que a gente precisa. Então, detetives, todas as vezes que vocês se depararem diante de algumas circunstâncias que vocês não sabem como agir, recorre à palavra de Deus. Então, por que mesmo a gente precisa ler a Bíblia e aprender da Bíblia? Para ser feliz, para encontrar resposta. Se nós somos realmente detetives e queremos saber a verdade, queremos investigar a verdade, Deus já nos deu um manual. E onde encontrar todas as respostas? É muito bom ser um detetive da verdade porque você já sabe onde vai encontrar as respostas. Você não precisa nem mesmo sair procurando respostas em outro lugar. Está tudo aqui. Está tudo na palavra de Deus. Então, meus queridos, nós aprendemos hoje, ou melhor, recordamos hoje, que a Bíblia, a palavra de Deus, contém ensinamentos para a nossa vida e que ela é o nosso manual de instrução e que foi deixada aqui na terra pelo nosso Deus. Ela foi inspirada por Deus, escrita por mãos de homens, mas inspirada por Deus com muito amor para nós. O único que é capaz de nos conhecer profundamente a ponto de nos deixar tudo o que ele precisava falar para nós aqui neste livro. Tá bom? Então eu vou pedir a você que ore ao Senhor e que peça ao Senhor que lhe dê forças e orientações e que lhe dê discernimento para saber escolher entre o certo e o errado, ou o melhor caminho diante de uma situação difícil, tá bom? E lembrando-se sempre que todas as respostas para as nossas dúvidas estão aqui nesse manual de instrução que o fabricante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus amado, deixou para nós. Beijo e até a próxima!